Pela tua unção, pelo teu Espírito, Senhor, pela tua palavra viva, poderosa, que é Jesus Cristo. Pai, eu te dou graças porque nós temos livre acesso ao teu trono. E nessa noite nós viemos aqui, Pai, para junto, como igreja, como filhos, elevar, Pai, a Ti os nossos pedidos, aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, Pai. Nós sabemos que vamos sair daqui melhores, vamos sair daqui mais equipados, Pai, vamos sair daqui com respostas, porque a Tua palavra diz que poderosa é a oração de um justo, Pai. Nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. Toda a honra, toda a glória, todo louvor é para Ti. Espírito Santo, nós precisamos e necessitamos e desejamos a Tua mover nesse lugar, a Tua presença, o Teu poder, Pai, o Teu toque nas nossas vidas, cada um aqui, Pai, sendo guiados pelo Teu Espírito, sentindo a Tua unção, a Tua capacitação, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, amém. Agora eu posso gritar e acordar o povo, né? Porque gritar e acordar o povo é comigo mesmo. De repente, estou falando baixinho e aí aumenta o tom de voz. Então, queridos, hoje a gente vai, ouvir um pouco da palavra do Senhor sobre o que Ele tem ministrado, primeiro para mim, né? E aí eu quero transmitir para vocês. E é uma pergunta fácil, se eu tivesse que dar um tema: como ser bem-sucedido? Como ser bem-sucedido em tudo o que você fizer. E aí, você acha que isso é possível? Você crê realmente? E por que ainda você não está colocando em prática? Quem aqui é 100% bem-sucedido? Eu não sou. E eu fiquei me questionando algumas coisas. E nós que somos cristãos, a palavra de Deus, ela é a fonte para tudo que nós precisamos. E eu esqueci que eu ia ministrar hoje, né? Mas glória a Deus que o Espírito Santo de Deus não esquece. E aí, quando eu cheguei do trabalho, fui dormir. Aí acordei e vi uma coisa assim: Eugênia, você já orou pelo ministro da noite? Aí eu falei, eu vou pesquisar quem é que vai estar na escala hoje ministrando. Quando eu abro a escala, quem estava ministrando era eu. Eu disse, vou orar pelo ministro da noite. Vou orar pelo ministro da noite. Socorre, Espírito Santo. E aí ele me lembrou do Salmo primeiro. É uma ministração que eu sempre tenho. Ele falou, você já tem essa ministração, que é como ser bem-sucedido em tudo que você fizer. E você não tem colocado em prática isso. Aí eu falei, então vamos olhar. Então vamos lá para o Salmo primeiro. Eu vou ler aqui na Almeida, revista e atualizada. Salmo primeiro, diz assim, eu quero que você acompanhe comigo, tá? Diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Medita de dia e de noite. Ele é como árvore, plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Versículo 4. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores
na congregação dos justos. Versículo 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E aqui está o segredo. Aqui está a fórmula para quem deseja ser bem-sucedido em tudo. Em tudo o que você fizer. Você crê que a palavra de Deus é a verdade? Você crê que o que está escrito é o próprio Deus falando? E aqui existe o segredo. Existe muito coach, muito, estudos, muitos livros de autoajuda, de como eu e você sermos bem-sucedidos financeiramente, na família. Gente, tudo isso é válido, tudo isso é bom. Glória a Deus para quem faz e para quem conhece. Mas existe um caminho sobre-excelente, existe um caminho que está além de todos os ensinamentos humanos. Eu acredito sim, queridos, que quem já tem uma vida próspera, bem-sucedida, sim, tem capacidade de instruir a mim e a você em sermos bem-sucedidos em determinadas áreas. Pessoas que cresceram na família, que têm uma família bem estruturada. Então, eles têm o know-how, eles têm as estruturas, as ferramentas para ensinar para mim e para você como ser bem-sucedido na família. Certo? E assim, em várias outras áreas, seja no casamento, seja nos relacionamentos, seja financeiramente falando, seja como ter uma vida espiritual saudável, sim. Mas existe um caminho que nenhum deles pode fazer. Porque assim, eu posso ser bem-sucedida financeiramente e a minha vida, vamos dizer assim, os meus relacionamentos ser um fracasso, né? Então eu posso ter bastante dinheiro e não saber me relacionar com as pessoas. Em casa, no trabalho, ser grosso. E também eu posso ter uma boa família, bem estruturada, um casamento saudável, ser fiel, mas não saber lidar com as finanças. E aí, existe um caminho que a palavra de Deus garante, que quando eu e você estamos nele, em todas as áreas seremos bem-sucedidos. Olha que bênção. Não apenas financeiramente, não apenas fisicamente na saúde, não apenas nos relacionamentos, mas em tudo o que eu e você nos colocarmos para fazer. E que caminho é esse? Diga, a palavra de Deus. Porque o salmista, eu gosto muito que ele começa dizendo, bem-aventurado, feliz. É uma pessoa. E aí no versículo 3, ele diz que essa pessoa, o prazer dela está na lei. E o que é lei, Eugênia? Você já se perguntou o que é lei? São princípios, base, estruturas, por onde eu vou dar os passos. Cada área da minha vida existe uma lei, existe um princípio determinado pelo Altíssimo, ao qual eu e você devemos andar para sermos bem-sucedidos. E aí, como é que eu sei, como é que você sabe aonde está o seu prazer? O tempo. Quanto tempo você gasta com determinada coisa, seja conversando com alguém, seja em casa, seja fazendo faxina, revela aonde está a sua atenção, o seu foco.
E eu, esses dias, eu disse, meu Deus, porque eu não sei você, mas quando eu vou assistir uma série, eu levo em torno de 4, 5 horas assistindo, porque eu não consigo assistir. Quem aqui consegue assistir um episódio só de uma série parar? Alguém consegue, gente? Se conseguir, me ensina a fórmula que eu quero. Mas já descobri, porque a fórmula está aqui. A fórmula está aqui. Ele falou, filha, quando realmente você entender quem eu sou, o que eu tenho para você, o seu prazer vai estar na minha lei. Nos meus mandamentos. O que é que Deus fala sobre isso? E isso, queridos, eu estava refletindo e veio uma instrução que não tem a ver tanto com o tempo que eu gasto. Por exemplo, Eugênia, então você quer dizer que eu vou ficar o dia todo lendo a Bíblia, é isso? Você quer dizer que eu vou ter que ler a Bíblia todo? Não. Porque eu posso passar 3, 4 horas lendo a Bíblia e aquele tempo ser totalmente infrutífero, porque eu vou estar fazendo de forma religiosa. E esses dias eu lendo Apocalipse, eu achei bem interessante. Uma das igrejas que o Senhor adverte duramente era o cristão que mais trabalhava. Era aquele anjo que estava mais ativo na obra de Deus. Todo o tempo dele era para fazer a obra de Deus. E aí o Senhor disse, você perdeu o seu primeiro amor. Porque não adianta você vir para a igreja domingo, terça, quinta. Não adianta eu e você fazermos o nosso devocional da manhã todos os dias religiosamente. Se o nosso coração, se a minha motivação não estiver alinhada com a motivação dele. Então, quando o salmista diz assim, antes, se você quer ser bem-aventurado, se você quer ser bem-sucedido, se você quiser prosperar em tudo que você fizer, o seu prazer, o seu coração tem que estar na minha lei. Tem que estar na minha lei. Por quê? Porque a minha lei, os meus princípios, o meu fundamento, ele vai guiar os seus passos para o caminho certo. E aí, ele dá um trecho que eu acho bem interessante. Você aqui no versículo mesmo, onde você está. Versículo 3. Quando o meu prazer, quando o meu coração, quando a motivação do meu coração estiver na lei do Senhor, em querer em agradá-lo, ele diz aqui no versículo 10, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. A palavra de Deus, existe várias referências de um homem que é próspero, simbolicamente usado como uma árvore. Interessante que essa árvore, ela está em um local específico, e ela está sendo regada por algo específico, e ela faz duas coisas bem interessantes. Ela dá fruto, e as folhas dela não caem. Vocês perceberam? Que essa árvore, ela está sempre dando algo para alguém, mas ela está sempre bonita. Porque eu posso dar frutos, eu posso ser uma pessoa bondosa, amorosa, mas eu posso estar mal acabada, com a cara feia. E eu lembrei assim, meu Deus, por que folhas não caem? Porque a gente vê que tem as estações, primavera, verão, e tem um inverno que as folhas, as árvores, elas ficam secas. Vocês já perceberam como é inverno? As árvores, elas ficam muito escuras, elas ficam feias. Mas a palavra de Deus diz que eu e você, quando temos o nosso coração e o nosso prazer
na lei, no mandamento, não existe estação. Existe estação sim para dar fruto. Vocês perceberam nisso? Na estação certa você vai dar o seu fruto. No momento específico vai sair algo de dentro de mim, de você, que foi o próprio Deus que já colocou. Vai sair amor, vai sair a paz, vai sair a alegria, vai sair a bondade, vai sair a fidelidade, vai sair mansidão e vai sair o domínio próprio no momento certo, na estação própria, naquela situação que vai precisar que eu e você, vai existir um fruto e a gente vai dar. Mas as folhas, a beleza do crente, que é bem sucedido, ela não tem estação. Seja primavera, seja inverno, seja outono, você vai estar bem. A sua face vai expressar aonde você chega que você é bem sucedido. Queridos, isso não quer dizer que você vai ter muito dinheiro, porque muito dinheiro é para quem sabe administrar, entende? Porque não adianta eu e você termos muito dinheiro e a gente não saber administrar, porque isso vai ser perigoso demais. Então, nós aprendemos, claro, no mundo tem ferramentas que vai nos ensinar a sermos financeiramente bem-sucedidos, financeiramente. Mas aqui eu estou falando de uma vida em todas as áreas. Saúde, que é física, emocional, que é a sua alma, banhada, regada diariamente. Sabe aquela sensação de que às vezes você está faltando algo? Isso é na sua alma, na sua mente. Quando você tem o seu prazer na lei do Senhor, você está sempre preenchido. Então não tem como andar triste. Aí, Eugênio, então quer dizer que crente não chora? É diferente chorar do que ficar triste. Porque eu posso passar por uma situação, me entristecer, mas aquilo não vai tirar o meu brilho, aquilo não vai tirar o meu vigor, aquilo não vai tirar a minha beleza. E é isso que Deus quer para mim e para você, queridos. Andarmos radiantes. Por onde nós irmos, a nossa face, ela tem que mostrar algo para o mundo. O tom da voz, as nossas atitudes. E é isso que Deus tem para a gente. Aí ele fala, tudo quanto ele faz será bem sucedido. Agora, olha o versículo 4. Os ímpios não são assim. Olha só que interessante. Mas você já conhece algum ímpio? Quando eu falo de ímpio, alguém que odeia Deus e que é bem sucedido, entre aspas, financeiramente? Porque a gente pode se enganar. Achar que tem muito dinheiro e ser bem sucedido. Mas pare e analise uma vida de uma pessoa que tem muito dinheiro e não tem Deus. A vida dessa pessoa é o inferno. As pessoas vêm atrás como sanguessuga só para pedir algo, só para ter algo. Eu estava conversando com um compadre meu, ele disse, gente, é difícil ser prefeito, viu? Porque as pessoas só vão na casa dele para pedir algo. A toda visita que ele recebe é alguém querendo alguma coisa. Faça isso na minha cidade. Prefeito, o senhor pode fazer aquilo ali, o senhor não pode me dar. Agora, tu imagina você tendo muito dinheiro sem conhecer Deus, sem a direção do Espírito, o tanto de sanguessuga que não vai vir atrás de você. Mas existe uma fórmula quando o meu e o seu prazer estiver na lei do Senhor. Por quê? Porque nós vamos conhecer os seus princípios. Nós vamos conhecer os seus mandamentos. E eu vou te dar um link, que é Mateus. O sermão da bem-aventurança. Você vai em Mateus 5, 6 e 7. Eu não vou ler, eu não vou ministrar, mas em casa eu dou uma dica. Escreva. Mateus 5, copie ele todo. Pegue um caderno só para isso. E escreva Mateus 5, 6 e 7. Porque ali está um resumo pequeno. Existe em Lucas também algumas passagens que estão mais ampliando. Quando você viaja pelos 4 evangelhos, você tem algo bem completo. Mas ali está um caminho para mim e para você, da lei do Senhor. Aí ele disse, os ímpios, eles não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Eu posso estar bem hoje, mas amanhã eu posso estar mal. Hoje eu estou toda radiante e feliz, mas amanhã eu estou toda para baixo. Se algo não sai do jeito que eu queria,
aquilo tira a minha paz, aquilo tira a minha alegria. Se não tiver determinado dinheiro na minha conta, aquilo tira a minha alegria, a minha paz. Não, não é assim. Ele fala que quando eu e você estamos com o nosso coração inteiramente na lei, nós somos prósperos e permanecemos. Aí ele continua dizendo, 5. Os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. E eu estava ouvindo, tem uma Bíblia, um aplicativo, que todo dia ela me manda de oração, né? Ela manda um versículo, manda oração e manda um devocionalzinho. Aí eu acordei, ele já aparece logo na tela. Tem hora que eu fico até agoniada para tirar, ué. E aí, algumas palavras ficaram na minha mente. Eu não lembro agora qual era o salmo. Era um salmo, dizia assim, foi palavras, justiça, juízo, deleitar e confiar. Ficaram essas 4 palavras. Não lembro agora qual é o salmo. Mas ele diz assim, que a justiça... ele diz assim, não fique triste quando você vê os ímpios prosperando. Sabe? Não coloque os seus olhos na prosperidade do ímpio, naquilo que ele tem. Mas ele diz assim, porque a minha justiça está sobre aqueles que me amam. E o juízo virá sobre aqueles que não me conhecem. Então, você confia em mim e deleita-te e alegra-te em mim. Porque eu vou fazer você prosperar. E eu nem lembrei, agora que eu falando isso, eu lembrei. Eu disse, olha que interessante. Ele dizia assim, se o seu prazer estiver em mim, não precisa você ficar olhando para o outro, porque eu faço você prosperar. Obrigada, Ana. Salmo, se quiser anotar, Salmo 37. Vamos lá. Salmo, você está aí, né? 37, versículo 6. Olha que interessante. Ele começa aqui dizendo assim, não te indignes por causa, vou ler do primeiro, né? Não te indignes, não fique indignado, não fique, com os seus olhos, meu Deus, o que é isso? Por causa dos malfeitores, e nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão, olha aí, como a relva, e murcharão como a erva verde. Ou seja, isso é passageiro. Aí ele diz aqui no 3, confia no Senhor. E faz o quê? Faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Olha só, alimenta-te da verdade. E o 4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Olha só o 6, gente. Fará sobressair a tua justiça como a luz. O versículo era esse. E o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor. Espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Você crê no que você está lendo? Essa é a verdade de Deus para mim e para você, queridos. Possuir a terra, o melhor dessa terra. Quando, Eugênia? Quando o meu prazer e o seu prazer estiver nesta lei. E nela meditarmos dia e noite. O nosso coração, tudo que nós fizermos, querido, tudo, vender, trocar, comprar, tudo que nós fizermos, no nosso coração, nós temos que estar meditando o que a palavra de Deus fala sobre isso. Nos meus relacionamentos, o que Deus fala sobre isso.
né? Quando estou assistindo a série. O que Deus pensa sobre isso que está sendo dito nessa série? O que a palavra de Deus me ensina? E aí eu preciso conhecer mais de Deus. E aí eu preciso estar com o meu coração totalmente nele. E eu lembrei também, Ezequiel, queridos, quando fala dessa água viva que rega a árvore. Vamos lá para Ezequiel. Ezequiel 47. Eu vou ver aqui qual é o versículo ainda, tá? Ezequiel 47. O meu título aqui diz assim: a torrente das águas purificadoras. Deixa eu ver aqui qual é o versículo. Versículo 12. Olha só. Ezequiel 47, versículo 12. Diz assim: junto ao rio, as ribanceiras de um e do outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Esse lugar, esse ambiente, onde está sempre movendo águas, ainda está sempre sendo renovando. Gente, eu estava pensando o seguinte: quantas vezes, eu não sei a conta, quantas vezes eu li o Salmo 1. Mas todas as vezes que eu leio o mesmo versículo, várias vezes, anos, não sei se você tem a sensação de que você vê algo diferente. Aí você diz: nossa, a palavra de Deus está se renovando. Aí eu disse: não, a palavra de Deus ela é sempre a mesma. Ela não muda. Ela é a mesma de eternidade e eternidade. O que que mudou? Eu mudei. A minha mente, ela foi renovada. Então, aquela vida, aquele conhecimento que eu tinha antes, à medida que eu vou crescendo e caminhando com Deus, eu vou tendo mais entendimento. Então, já estava ali. Eu é que não via antes. Então, eu vou crescendo no conhecimento de Deus. Então, os meus olhos, elas vão se abrindo mais e mais para a palavra. Aquilo que eu lia, nem me tocava. Quanto mais tempo eu passo com Ele, com a palavra, vai abrindo os meus olhos. E eu tenho visto isso em Apocalipse. Eu estou apaixonada, gente, por Apocalipse, porque às vezes a gente se apaixona pelo livro que a gente está lendo, né? O livro que você está lendo na Bíblia é o livro que você vai se apaixonar. E Apocalipse tem sabe, inspirado muito. E eu tenho observado coisas. Também tinha tempo que eu não li Apocalipse, viu, gente? Tinha muito tempo. Que eu não via antes. Então, existem coisas que são tão reais ali e são tão claras. Está escrito preto ali no branco, claro, claro, do que vai acontecer comigo e com você. E para isso, queridos, Deus tem pressa e tem urgência de que a gente cresça, de que a gente seja bem sucedido, de que a gente esteja bem em todas as áreas, que a gente esteja saudável, sabe? Para que a gente possa ser um canal dele aqui na terra para outras vidas. Então, foi isso que o Senhor me ministrou. E eu quero que você vá para casa meditando sobre isso. Qual é a área da minha vida que eu percebo que está faltando algo? Você sabe, para um pouquinho, reflita aí. É a saúde? É a área financeira? É os seus relacionamentos? Você queria ser mais preenchido na sua alma, nas suas emoções? Você queria ter alguém do seu lado que entendesse você, para caminhar, para construir algo com você? Qual é a área na sua vida? Porque você tem um Pai. Você e eu tem um Deus que Ele deseja que essa área, que ainda não está tão bem, seja bem sucedida. Porque se ela estiver bem sucedida, outras pessoas verão, se alimentarão desse fruto e virão para o Senhor. Nós seremos testemunha. Eu estava pensando que o fruto, ele vem na estação certa. E às vezes você está
passando por uma situação, você vai na casa de alguém e você vê uma determinada situação e aquele fruto naquela hora, você tira e dá para aquela pessoa. Ou a própria pessoa vai e arranca de você aquele fruto. Mas isso não vai deixar eu e você feios. Isso não vai arrancar as nossas folhas. Isso não vai arrancar a minha paz. Isso não vai arrancar a sua paz nem a sua alegria. Por quê? Porque você está em um ambiente. Você decidiu que o seu prazer vai estar na lei do Senhor. Na hora você vai lembrar, a alegria quem me deu foi Deus. A paz quem me deu foi Deus. A riqueza, o melhor dessa terra quem me deu foi Deus. E aí eu vou meditar o que é a palavra de Deus. Eu não vou procurar de terceiros, não, que eles não procuram. É lúcido, mas primeiro vá para o Senhor. Se você não entender de imediato, espera um pouco, você tem o Espírito Santo. E Ele vai revelar para você. Ele vai revelar para mim qual é o caminho. Tipo assim, Eugênia, eu quero que você faça dessa forma. Porque o que Ele vai falar comigo, queridos, Ele não vai falar com a Carol. Porque o propósito da Carol é outro. Ele não vai falar com a Ana, ele não vai falar com o Gabriel. Então, quando um coach ou alguém que já viveu, ele vai falar de forma ampla. Mas só Deus sabe qual é o meu e o seu propósito. Ele sabe do nosso interior, Ele sabe qual é a motivação do nosso coração. E que aquilo que eu quero tanto hoje, pode não ser bom para mim hoje. Porque eu não vou ter ainda estrutura para viver aquilo que eu estou querendo. Não é que não é a vontade dele. Então, eu vou sair daqui com essa reflexão. Eu quero ser bem-sucedida. Existe uma fórmula. E é simples. Não é fácil. Você entende que não é fácil? Você pegar toda a sua vida, aquilo, os pais, mãe, filho, trabalho, você anular para que o seu prazer seja louco. Estar na lei do Senhor. Está na lei. A palavra diz, aquele que não deixa pai, mãe, filhos, por amor de mim, não é digno de mim. É duro, mas é uma fórmula fácil. Difícil, mas fácil. Entendeu? E é isso, porque difícil, porque vai matar a nossa carne, fácil, porque nós temos o Espírito Santo. E se nós nos colocarmos nele, Ele vai nos guiar e vai ser leve. Amém? Então, Pai, eu te dou graças em nome de Jesus por esta palavra. Sim, Pai, nós queremos ser bem-sucedidos. Sabemos que essa é a Tua vontade. O Senhor deixou na Sua palavra tão claro que é apenas meditarmos, termos o nosso coração em Ti, deleitarmos na Tua presença, não olharmos para as circunstâncias, Senhor, mas ao ver o que está diante dos nossos olhos, olharmos para Ti e pedir a Tua direção e ser guiados pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. Pai, obrigada, obrigada, Espírito Santo, pela Tua direção, pela Tua força, pela Tua capacitação, pela Tua sabedoria, guiando os nossos passos, Pai, para que possamos ser luz nessa terra, para que possamos brilhar, sermos luzeiros de vidas bem-sucedidas. É o que eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Pode vir, pastor. Glória a Deus.